Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja com toda a amada igreja. Amém? Amém ou não amém? Queridos, nós chegamos hoje ao último sermão dessa série de exposições sobre o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Nós queremos, antes disso, agradecer a nossa irmã Maria Paiva, que dirigiu o culto hoje, para a celebração. Vocês têm observado deste mês da mulher aqui na IPA, só as mulheres têm ajudado, contribuído na direção dos cultos, e não somente no mês de março, também em outros meses, como você já conhece o seu pastor. Então, para mostrarmos de uma maneira singela e simbólica que as mulheres aqui nessa igreja, elas são reconhecidas, elas são importantes, pois estiveram também ao lado do nosso Senhor, servindo e assim consagrando suas vidas no benefício do Evangelho. Semana que vem, no nosso último domingo, teremos mais uma irmã, também da igreja, na condução do culto ao Senhor, aqui na IPA. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versos de 10 até o verso número 20. E assim que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus para juntos lermos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 20. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Leamos ainda os versos de 21 até 23. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, tua palavra está agora lida e disposta para a nossa edificação. Eu tenho certeza, Senhor, pela minha limitação, que não há, Senhor, nenhuma eficácia, nenhuma oratória que seja compatível com a transmissão fiel da tua palavra, se eu não tiver o teu Espírito também aqui, Senhor, ao meu lado, para, juntamente a cada irmão, compreendermos o que a tua palavra quer nos ensinar. Por isso, nós nos humilhamos na tua presença, todos nós, para dizer, Senhor, que sem a tua ajuda nós não conseguimos compreender o que ela nos ensina. Abra os nossos corações e com teu Espírito ilumine-nos para compreendermos todos juntos, de maneira simples, mas também prática, o que a tua palavra tem a nos ensinar. Assim te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos.
Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de toda a história, ele foi um industrial e filantropo escocês-americano que no final do século XIX construiu um império no setor do aço. Em 1888, ele publicou um ensaio intitulado O Evangelho da Riqueza, no qual ele defendia que os ricos têm responsabilidade moral de usarem sua riqueza para o bem de toda a sociedade. Neste ensaio ele escreve, abre aspas, o homem que morre rico, morre desgraçado, disse Andrew Carnegie. Ele doou mais de 90% de sua considerável fortuna para causas como a educação, bibliotecas públicas, pesquisa científica, incluindo a construção do famoso Carnegie Hall, em Nova York. Embora não fosse um cristão, sua visão sobre a generosidade ecoa-nos um princípio bíblico que aqui está testemunhado em Filipenses, ilustrado na vida do próprio apóstolo Paulo e também na igreja de Filipos, como vemos aqui nos versos de 10 a 20. Um estudo recente, meus irmãos, publicado por uma entidade norte-americana em 2021, revelou que somente 34% dos adultos nos Estados Unidos se consideram satisfeitos com a sua própria vida. Aquele estudo apontou que a busca pela satisfação frequentemente está ligada, guarde aí no seu coração, a conquistas materiais, status e reconhecimento social e realização no mercado de trabalho. No entanto, aquela mesma pesquisa mostrou que as pessoas que priorizam relacionamentos significativos e propósitos espirituais tendem a relatar níveis muito mais altos de satisfação duradoura. Esses dados ecoam uma verdade bíblica que é atemporal, isto é, diz respeito aos filipenses, lá no século I, diz respeito à igreja de Ananindeua, diz respeito a cada um de nós. A verdadeira satisfação não está nas circunstâncias externas, mas numa vida alinhada com a vontade de Deus. Se nós temos uma vida governada pelos valores do Senhor, pelo caminho que Ele pavimentou para que andássemos nele, então é certo que o justo experimentará de uma alegria, de um gozo, de uma profunda satisfação em tudo que faz. No primeiro sermão dessa série, falando sobre os versos de 1 até 7 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, nós exploramos o segredo da verdadeira alegria. Aprendemos lá que a alegria cristã é encontrada na unidade. Ele diz que Evódia e Sinti que pensassem concordemente, pois isso concorreria para a glória de Deus, para uma verdadeira satisfação daquela igreja. E ele repete dizendo, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Ele estando preso em Roma na ocasião em que redigiu esta carta à igreja de Filipos por volta do ano 62 depois de Cristo. No segundo sermão nós vimos, na semana passada, mais precisamente, sobre o segredo da verdadeira paz. Falamos sobre isso abordando expositivamente os versos 8 e 9 e tratando muito especificamente de dois caminhos que nos levam para experimentarmos uma paz em Cristo que seja verdadeira. Isto é, um pensamento centrado em Cristo e uma conduta centrada em Cristo. Um pensamento que seja voltado ao que é nobre, ao que é bom, ao que é verdadeiro, ao que é justo, ao que é puro, ao que é amável, ao que é digno de honra, ao que é respeitável, que são características e qualidades de quem Cristo é. E vimos ainda que a nossa conduta precisa também permear este pensamento centrado no Senhor, pois somente praticando aquilo que ouvimos e temos aprendido é que poderemos experimentar paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, encerrando este capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, nós observamos Paulo tratando de uma satisfação que é diferente. Que não é uma satisfação como o mundo recebe muitas vezes, de maneira provisória, de maneira
etérea, inalcançável, mas uma satisfação que é plausível e totalmente possível para aqueles que estão firmados em Jesus. E ele mostra-nos que a satisfação, a verdadeira, ela não depende de ocasião, circunstância ou de qualquer outra coisa que não da confiança na provisão de Deus. Essa carta, a carta aos Filipenses, ela muitas vezes é resumida como a carta da alegria. E de fato, ela resume muito bem, essa expressão da alegria resume-nos muito bem o que ela significa. Entretanto, você pode observar ao longo dessas 3 semanas, encerrando-no hoje, quão profundos são os seus ensinamentos no tocante à nossa vida prática. Uma carta muito prática, teológica, é verdade. Nós falamos disso no primeiro sermão dessa série. Uma carta que fala de cristologia, natureza de Cristo, seu autoesvaziamento, fala sobre a igreja, fala sobre salvação, fala sobre perseverança dos santos. Essa carta fala sobre cidadania celestial. Mas esse capítulo 4 ele é muito prático. Ele é muito na vida. Ele fala muito sobre o dia a dia da igreja, o dia a dia de um crente, o dia a dia de um cristão, seus desafios, suas lutas e quais devem ser os seus alvos. Ao olhar para essa carta, que foi redigida por Paulo na sua prisão em Roma, a igreja em Filipos, ela que foi fundada por Paulo, inclusive, nascendo de uma pregação que foi recebida depois do Espírito abrir o coração e o entendimento de Lídia, em Atos 16, e ali começa uma comunidade marcada pelo amor e, veja, pela generosidade. Eles haviam enviado aquela igreja que tanto nutria afeto e vínculos com Paulo, que mesmo observando em cadeias, sente-se na obrigação, no compromisso de ajudar o grande apóstolo por meio de Epafrodito, encaminhando ofertas através deste que foi um dos colaboradores de Paulo, demonstrando seu cuidado, seu apoio àquele apóstolo. Neste texto, Paulo agradece. Nos versos de 10 a 20, ele está agradecendo pelas ofertas recebidas, ensinando aqueles irmãos que a verdadeira satisfação, ela provém de Deus e é uma expressão de fé. Hoje nós queremos explorar esses 10 versículos em 3 pontos principais, para falarmos que a satisfação, ela deve ser experimentada em toda e qualquer situação para o verdadeiro crente. Em segundo lugar, veremos que a satisfação, ela deve estar fundada na provisão abundante do Senhor. E em terceiro e último lugar, falaremos sobre a satisfação que move o nosso coração para a adoração sincera. Cada ponto abordado nessa noite, eu convido a sua atenção e concentração para isso. Vai nos revelar e nos mostrar como que a satisfação na nossa vida revela muito sobre que tipo de cristãos nós temos sido. Desafia-nos a encontrar tudo em Cristo, abandonando a cobiça, abandonando a busca desenfreada por coisas que não precisamos. E como essa satisfação nos conecta a caminharmos dependentes do Senhor. Em primeiro lugar, queridos, Paulo nos fala nos versos de 10 a 13 de uma satisfação que é experimentada em toda e qualquer situação. Na bonança, na árvore verde, também na seca, nas estiagens, nas carências, nas dificuldades. Ele diz: alegrei-me muito no Senhor, porque finalmente renovastes o vosso cuidado para comigo. De fato, vos preocupáveis comigo, mas não tinhas oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim também de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes, e você não precisa levantar sua mão, quantas vezes você já tinha lido esse texto com essa perspectiva, lendo todo ele, compreendendo o seu objetivo, o contexto em que ele está situado, o que Paulo estava dizendo quando fala isso? Vejo muitas pessoas
adesivarem seus carros com versículos bíblicos sem antes refletirem no que eles querem nos ensinar. Muitas vezes marcando um poder, uma vaidade, uma suposta blindagem evangélica que não traduz um cristianismo genuíno e muito menos o sentido do que a palavra de Deus quis nos ensinar aqui. Eu já vi pessoas se desafiando a coisas improváveis, e não que isso seja ruim, é bom, mas usando esse versículo como um artifício, dizendo: todos disseram que eu não vou poder, mas eu posso, por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso que o texto quer nos dizer? Quando olhamos com atenção, não diz nada a respeito disso. Não é um versículo motivacional, não é um versículo que enche o nosso ego de alegria, não é um versículo de encorajamento, pelo menos não diretamente. É um versículo de disciplina, de resiliência. É um versículo usado por Paulo aqui neste contexto para expressar sua disponibilidade diante do Senhor a experimentar o que Ele quiser que nós experimentemos. Ele estava em cadeias, escrevendo para uma igreja que estava livre, uma igreja amorosa, generosa, feliz, atuante, numa região difícil, que era a colônia de Filipos, mas expressando que ele não tem o seu coração ligado, ele não tem a sua satisfação, o seu conforto, a sua alegria ligada ao que ele está experimentando naquele momento. Eu já passei escassez, já passei também abundância. Já passei fome, também miséria. Talvez ele ainda acrescentasse, dizendo: já estive livre, hoje estou preso. Tudo posso naquele que me fortalece. A expressão disto é muito maior do que apenas te encorajar a você ter um poder fantástico de fazer tudo o que você quiser, porque Deus te fortalece. Paulo expressa sua gratidão pela preocupação dos filipenses, mas rapidamente esclarece a esses irmãos que a sua satisfação não depende de circunstâncias externas. A palavra grega para satisfação é autarkes, significa autossuficiência, independência de circunstâncias externas. Paulo aprendeu com a sua vida, com as tribulações que experimentava, com toda a luta que o apostolado lhe trouxe, tirando totalmente da sua zona de conforto. Ele teve que aprender a encontrar em Cristo tudo que ele tinha. Satisfação, plenitude, independente se estava ele numa mesa com jantares fartos ou dividindo um pão com muitos irmãos, ainda assim nos ensina ele a sermos satisfeitos no Senhor. Até porque, se nós olharmos para o exemplo do próprio Paulo, suas lutas, suas dificuldades, uma vida que daria um sermão inteiro para falarmos, sua vida não era fácil. Sua vida não era um mar de rosas, não tinha um tapete vermelho estendido para ele nas igrejas em que pregava. Mas uma coisa podemos dizer: enfrentou ele naufrágios, sim. Enfrentou ele perseguições, muitas, prisões, açoites, tentativas de apedrejamento, quase morreu algumas vezes. Foi ele expulso de cidades. Tentaram calá-lo muitas vezes. Foi ele picado de serpente, sofreu as mais duras dificuldades que um servo do Senhor pode enfrentar, que você não pode nem imaginar. Mas esse homem tinha uma profunda confiança de que nada iria lhe faltar jamais. Indo para um julgamento, param ele na ilha de Malta, e aquele homem sóbrio, confiante no Senhor, ainda ali está testemunhando da graça que o resgatou e transformou a sua vida de uma vez por todas. Paulo experimentou como um judeu integrante, muito possivelmente, do sinédrio judaico, as pompas e as circunstâncias de alguém com status social. Era ele possivelmente convidado para muitos jantares
regados do melhor, enquanto esteve ali servindo aos chefes da religião judaica, antes de o Senhor encontrá-lo no caminho de Damasco. Ele experimentou muita fartura, mas os últimos anos, antes dele reescrever essa carta, são anos em que ele experimentou muita penúria, muita privação. Mas o Senhor não lhe faltou em nenhum momento. Veja, um homem dentro de um calabouço romano, com nenhuma salubridade, totalmente privado da sua liberdade, da sua família, dos seus irmãos amados. Ele estava mais confiante do que gente que estava fora. Ele tinha mais certeza de que o Senhor estava ao seu lado do que crentes lá na igreja de Filipos que estavam brigando por coisinhas. Ele diz assim: meus irmãos, pensem concordemente. Olha só minha situação. Olha onde é que eu estou. Eu tenho a Cristo. Não preciso de mais nada. O exemplo de Paulo nos desafia, meus irmãos, a buscarmos nossa satisfação não nas coisas materiais, não no carro que você possui ou gostaria de possuir, ou no saldo da sua conta bancária, ou, quem sabe, na sua segurança financeira. Nada disso vai ser tão importante quando você se aperceber dentro de um projeto do Senhor para a tua vida. A simplicidade com que Paulo fala disso nos desafia a buscar uma satisfação que é imaterial, colocando nosso coração nos tesouros que realmente valem a pena, na presença e na provisão de Deus. John Piper, em um de seus livros, Descobrindo Deus, ele comenta: o contentamento de Paulo, a satisfação de Paulo não era uma resignação passiva. Ele não ficava ali esperando e está tudo bem. O que tiver que ser, será. Não é isto. Ele fala de uma alegria ativa na suficiência de Cristo. Ele aprendeu que a satisfação não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo em meio a eles. Essa perspectiva de Piper, ela nos lembra que a satisfação cristã é uma escolha, é uma decisão, não é um não fazer, é uma ação que todos nós, enquanto verdadeiros crentes, somos desafiados a ter. Numa perspectiva que move o nosso coração para afirmarmos e não apenas só nos contentarmos em experimentarmos lutas na vida, mas encontrarmos felicidade nelas, atravessando tortuosas ondas do mar e ainda assim cantando hinos, louvando o Senhor, dizendo aos que estão ao nosso redor como um testemunho que você já tem tudo o que precisa. Mas como, meu irmão, você está desempregado? Eu tenho tudo o que eu preciso em Cristo. Mas como, meu irmão, você está atravessando dificuldades? Você está vendendo almoço para comprar janta, como diz aí o ditado popular. Mas eu tenho tudo em Cristo. Mas, meu irmão, como? Pretende você casar? Pretende você construir um futuro? Pretende você evoluir na vida, progredir? É porque o caminho de sucesso do cristão, ele não é enfeitado com portas largas e caminhos espaçosos, mas com uma porta estreita e um caminho de grandes dificuldades. Esse é o caminho de sucesso do crente. E quando a gente está tropeçando nele, ferindo-nos em espinhos nessa caminhada, nosso coração vai sendo movido a depositar mais e mais fé no Deus que não nos devia nada e nos deu tudo que precisávamos. Jerônimo Savonarola, um dos pais da igreja e tradutor da versão latina da Bíblia, a Vulgata, viveu uma vida de grande satisfação em Deus, mesmo em meio a grandes desafios. Lembramos que Jerônimo precisou passar muitos anos no deserto, estudando e traduzindo as Escrituras, enfrentando muitas críticas e perseguições pela sua fé. E escreveu
Jerônimo certa vez, abre aspas, a verdadeira riqueza é a que não pode ser perdida, a riqueza da alma que descansa no Senhor. A sua vida exemplifica essa satisfação que tem aqueles que confiam em Cristo com tudo que tem. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versos 7 e 8, Paulo também fala nesta oportunidade, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. No Salmo 46, verso 1, salmo que inspira a Martinho Lutero para compor o hino Castelo Forte, o salmista nos registra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A satisfação é a riqueza que não nos podem tirar. É a nossa fé, é a presença do Senhor na nossa vida, é o agir dele cuidando de nós em todos os momentos. Isso tem que nos fazer levantar, saltar da cama todos os dias, com um júbilo no coração, com uma alegria que contagie todos que estão ao nosso redor. Porque você não pode estar satisfeito só na hora boa e também não pode estar satisfeito só na hora ruim. Para você que pensa que é muito fácil estar satisfeito na hora boa, eu digo a você que é exatamente nessa hora em que uma grande parcela dos cristãos se afasta do Senhor, quando está tudo bem. Mas pastor, como assim? Na hora que está bom, é bom ser crente quando está tudo bem. Mas aí você começa a encher o teu coração de um sentimento de satisfação, mas não no Senhor, no que você conquistou. Eu me valho, eu posso me garantir, eu tenho tudo que eu preciso aqui, porque eu estou bem. É por isso, queridos, que entre os 5 grupos menos alcançados pelo Evangelho no nosso país e no mundo inteiro, estão, em primeiro lugar, os mais pobres, e em segundo lugar, os mais ricos. Porque é um desafio sermos satisfeitos no Senhor na hora ruim, quando as coisas apertam, mas também nas horas boas, quando Ele tem sido fiel e misericordioso com a nossa vida. Em segundo lugar, Paulo fala nos meus irmãos ainda nesse texto, nos versos de 14 até 18, que o segredo da verdadeira satisfação é termos satisfação na provisão abundante do Senhor. Você pode ler isso comigo em alta voz? Satisfação. Nos versos de 14 a 18 ele nos diz: todavia fizestes bem em tomar parte na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão somente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o dom, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta para o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo reconhece que a generosidade dos filipenses, como uma expressão de uma parceria no Evangelho, era manifestação visível da provisão de Deus no seu ministério. Ele olha para aquelas ofertas que Epafrodito leva com muito bom grado, com a felicidade daqueles irmãos de se fazerem parte do sustento daquele homem que abriu mão de tudo para pregar o Evangelho e levar a mensagem de Cristo por regiões que ainda não haviam sido alcançadas até então. E ele enxerga essas ofertas como um meio da sua própria provisão, mas principalmente como um sacrifício agradável a Deus. Uma oferta, é isso que significa. A palavra grega para sacrifício enfatiza, neste contexto, que a generosidade dos filipenses era um ato de adoração, que é o nosso terceiro ponto. Essa generosidade expressa, por parte dos filipenses, uma satisfação em Deus, à medida em que eles
sendo supridos em tudo que precisavam, entendiam da necessidade de também assistirem aqueles que não tinham, como Paulo, preso em Roma e certamente privado de itens básicos essenciais para a sua sobrevivência. Veja, os filipenses não mandam por Epafrodito uma oferta por obrigação, mas mandam com gratidão, com amor. Mandam com o carinho que nutriam pelo grande apóstolo. Uma disposição que nos ensina, meus irmãos, que a satisfação, da mesma forma como vimos no primeiro ponto, neste segundo também, não é uma atitude passiva do crente. Não é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é seja o que for. Não é isso. É uma atitude ativa de quem sabe que tendo Cristo tem tudo o que precisa. Uma disposição ativa de compartilhar o que temos, confiando que Deus vai suprir as nossas necessidades. Quantas vezes você já teve essa experiência de ofertar na casa do Senhor, crendo que Ele vai garantir o teu pão, Ele vai garantir a tua subsistência e nada deixará faltar na tua mesa? A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que o justo não mendigará o pão. É porque Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Mesmo diante dos nossos pecados, mesmo se deparando com a nossa vida de desobediência, muitas vezes caótica, desordenada, o Senhor nos supre em tudo o que precisamos. É certo que muitas vezes há um desapontamento severo no coração de muitos cristãos, porque criam perspectivas fúteis, passageiras e pobres, espiritualmente falando com o Senhor. Pastor, eu imaginava que quando eu me tornasse cristão, eu ia ter um carro melhor. Se a tua fé se resumir a isso, eu preciso te dizer que é grande o lamento que eu tenho por ti. Pastor, mas eu esperava que assim que eu assumisse um compromisso com Cristo, eu tivesse portas abertas de um emprego muito mais valorizador na minha mão de obra, um emprego que me desse uma remuneração muito mais condigna. Se a tua fé se resumir a isso, é grande o meu lamento também por você, pois a palavra nos ensina que devemos buscar as coisas lá do alto. Ao sermos alcançados por Ele, a nossa vida muda para melhor, sim. Nós agora lidamos com os mesmos problemas que os ímpios lidam: desemprego, crise conjugal, doenças, enfermidades, tudo isso. Pacote completo. Mas agora o Senhor está ao nosso lado. E quem melhor? Nós não estamos falando de um governante, de alguém muito importante, de uma pessoa com status, que tenha capital político para te favorecer em coisas. Estamos falando do Criador, do Rei do Universo, que está ao nosso lado. Ele nos dá o que precisamos. Paulo vai para uma prisão. Paulo experimentou outras muitas lutas no seu ministério, nunca duvidando de que este Deus que o chamou, o fazendo perder a visão, naquela caminhada indo perseguir a igreja, lá em Atos 9, que o tirou da sua cegueira, tanto física como espiritual, pelas mãos de Ananias, que impondo-lhe as mãos, sendo ele enviado pelo Senhor, o comissiona para ser o apóstolo dos gentios. E ele estava trancado, com um rato passando na cabeça, aroma de morte batendo na grade, e conclamando essa igreja a confiar na provisão do Senhor. Charles Spurgeon, no seu comentário sobre Filipenses, ele nos observa, abre aspas, que a generosidade dos filipenses não era um ato de caridade. Não pode ser visto assim, mas era um sacrifício espiritual. Eles deram não apenas suas posses, mas os seus corações. E isso foi um aroma suave para Deus e que é notado por Paulo.
Essa visão nos lembra que a generosidade é uma forma de adorarmos ao Senhor. Reflete também nossa confiança de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está do nosso lado. A gente pensa que isso significa materialismo, mas na realidade no hebraico essa expressão do Salmo 23, verso 1, ela é melhor traduzida da seguinte forma: o Senhor, Adonai, é o meu pastor, não me faltará. Sabe quem é que não falta na tua vida, meu irmão? Sabe quem é que nunca vai te abandonar? Não é o pão, não é teu emprego, não é a tua esposa, não é o teu filho, não são os teus amigos, não é ninguém que você conheça ou possa imaginar. Não é nada do que você tenha comprado. Seu carro vai virar pó, a sua casa vai virar ruína, com o impacto e a influência da natureza ao longo dos séculos e dos anos. Tudo vai ruir. Mas pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. E o Senhor diz ao seu povo, por meio do profeta Jeremias: eu jamais me esquecerei de ti. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Esta é a melhor tradução e que nos exemplifica o sentimento de Davi, olhando para uma vida simples que ele ostentava na casa de seu pai Jessé, compreendendo que tudo que ele precisa não são bens, tudo que você precisa não são coisas, tudo que você precisa não são pessoas. Para com essa carência emocional, para com essa carência material, para de depender das outras coisas que não sejam o Senhor, pois Ele é tudo que precisamos. Ele não nos faltará. Ele não nos faltará. Amy Carmichael, que foi missionária anglicana na Índia por mais de 50 anos, ela viveu uma vida de muita satisfação no Senhor. Cuidava ela de crianças órfãs e também resgatando meninas de situações de exploração. Logo quando o evangelho começou a ser pregado na Índia, e ela disse em um de seus escritos, abre aspas, preste bem atenção, você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. A vida de Amy exemplifica como a satisfação em Deus nos capacita para a generosidade, porque nós confiamos na provisão abundante do Senhor, mesmo em tempos de penura, de dificuldades. Ela enfrentou perseguições de líderes religiosos hindus, quase foi morta algumas vezes, ameaças, problemas de saúde debilitantes, chegando a passar os últimos 20 anos de sua vida em cima de uma cama. E ela dizia: você pode amar, você pode dar sem amar. Isso é a caridade vazia, esvaziada, sem sentido, sem propósito. Mas você não pode amar sem dar. Em Lucas 6,38, nosso Senhor Jesus nos convida a essa atitude, dizendo: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele fala aqui sobre julgamento e nos ensina também sobre generosidade. A generosidade, como dizia Spurgeon, é a expressão prática da nossa satisfação em Deus. Quer ter satisfação verdadeira com o Senhor? Seja como os irmãos da igreja de Filipos. Quer ter satisfação verdadeira no Senhor? Seja como Paulo, trancado em uma cadeia, e que diz no verso de número 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Quando ele recebe essa oferta de Epafrodito, encaminhada pela igreja de Filipos, como eu disse anteriormente no comentário lido, ele não apenas sente ali os donativos em si, dando retaguarda para experimentar
ainda os anos que o Senhor o permitiria viver ali naquela cela em Roma. Mas ele está ali, queridos, recebendo o carinho, aquela oferta levada por Epafrodito, vem regada a amor, a carinho, a cuidado. Eu não sei quantos irmãos sabem, todos os anos, no mês de agosto, nós temos uma programação especial nesta igreja, que é o mês de missões, e nós temos um envelope diferenciado de ofertas nessa igreja, que é a oferta missionária. Já arrecadamos bons valores nos anos anteriores, esperamos nesse ano ultrapassar historicamente todas as arrecadações dos anos anteriores. E a nossa liderança seleciona um missionário no campo que esteja atravessando dificuldades e o abençoa com o depósito desse valor integral de cantinas realizadas pelas nossas forças de integração, de ofertas trazidas pelos irmãos e de um valor disponibilizado pela arrecadação da própria igreja. E num desses anos, um casal de missionários que foi abençoado com essa oferta. E nós mandamos sem avisar. Eles ligaram para o nosso pastor emérito agradecendo, muito emocionados, dizendo que naquela manhã eles estavam indo entregar o campo para a Junta de Missões Nacionais, onde eles estavam trabalhando, porque eles não sabiam mais o que eles iam comer. E a caminho de lá, pretendendo sacar o que ainda tinham para voltarem para a casa de seus familiares, eles não entendiam por que o saldo não estava batendo com o que eles imaginavam ter e o que tinha lá em conta. E ligando os pontos, eles tiveram conhecimento de que foram abençoados por esta igreja. A generosidade, ela é uma bênção que ela é testemunhada numa via de mão dupla. Quem é abençoado, quem recebe, quem é alvo da generosidade é abençoado. Quem transmite generosidade também. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o segredo da verdadeira satisfação passa também por uma satisfação que resulta em adoração. Nos versos de número 19 e 20, aí na tela está errado, é 19 e 20, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler todos juntos os versos 19 e 20? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui esse trecho com uma promessa poderosa. Veja só, ele diz: Deus suprirá todas as necessidades de vocês, dizendo aos filipenses: vocês foram amorosos em ofertarem a mim para que eu pudesse suportar as angústias dessa prisão. Pois eu quero dizer a vocês que o Senhor não vos desamparará em nada. Com a sua riqueza, com a sua glória. A palavra grega para suprimento é plerosei, significa completar, satisfação plena. Não deixando faltar nada, esse é o significado. Paulo não está prometendo a eles, entretanto, riquezas materiais. Veja, o nosso Deus e Pai, em sua riqueza e glória, há de supri-los em tudo. A provisão completa de Deus exatamente passa, não somente, mas também pelo ponto de vista material, mas principalmente do aspecto espiritual. A satisfação, queridos, aqui no contexto desse texto, nos expressa que sermos satisfeitos no Senhor é também uma forma de o adorarmos, pois assim nós reconhecemos que Deus é que é o provedor de todas as coisas.
Não é a tua mão que trabalhou, que conquistou a tudo. Se ele não te desse saúde e não soprasse em ti o fôlego da vida, você não teria condições alguma de obter nada para você. Trabalhe, conquiste suas coisas, isso é pleno, legítimo para todo genuíno cristão. E não há nada de mais nisso. Agora saiba o que realmente importa. Aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Quando confiamos na sua provisão, quando glorificamos a Ele, nós demonstramos a nossa fé no seu cuidado. E entendemos que nós não vivemos para nós mesmos, mas para o louvor da glória do seu nome. É um desafio para vivermos com gratidão, confiança, sabendo, meus irmãos, que pode o mundo te perseguir, pode a tua família tentar te calar, pode a geladeira estar vazia, só com garrafa de água, mas Deus é fiel e não deixa que falte nada aos seus servos. John MacArthur, comentando esse texto de Filipenses, ele destaca a promessa de Filipenses 4,19, o suprimento total, a satisfação total das nossas necessidades. Não é uma garantia de riqueza, mas é uma afirmação de que Deus nos suprirá de acordo com a sua riqueza e a sua glória. Isso inclui não apenas a nossa vida física, como também espiritual e como também emocional. Essa promessa nos assegura que Deus cuida de nós de maneira completa. Para de pensar que Deus só é bom com você quando a tua geladeira está cheia, quando dá para fazer a melhor compra do mês, quando não tem nenhum boleto atrasado. Deus é contigo quando você deita com a tua cabeça em paz e pega no sono. Deus é contigo quando você tem uma família. Deus é contigo quando Ele te resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora a perdição, que era o teu prêmio, pela nossa própria injustiça e pecado, já não mais será, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como não caminhar satisfeitos, plenos, alegres, confiantes no Senhor, que tudo fez por nós, sem que tivéssemos feito nada por Ele? A satisfação que Deus quer que você experimente com a sua família, com a sua esposa, com os seus amigos, com os seus filhos, ou sozinho, é uma satisfação que compreende toda a tua vida. Ele quer que você tenha um coração satisfeito, quer também que teu espírito seja fortalecido e satisfeito. Ele quer que a tua vida seja satisfeita. Ele quer que você se satisfaça nele, em tudo que você fizer. George Miller, missionário reformado e fundador de diversos orfanatos na Inglaterra, marca na sua vida estas características da confiança e na provisão de Deus. Em uma ocasião, George Miller e as crianças que estavam sob seus cuidados na Inglaterra não tinham comida para o café da manhã. E ali, buscando encorajar todos os internos ali desse trabalho que ele desenvolvia com a sua esposa, ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, nós te agradecemos. E pratos vazios na mesa, diz a história. E George Miller diz: nós te agradecemos por esses pratos, porque tu suprirás todas as nossas necessidades. Alguns instantes depois, toca a porta daquele orfanato improvisado e um padeiro informa a George Miller que estava caminhando para um depósito para descartar alguns pães que passaram no ponto na feitura artesanal da sua panificadora. E que se ele sabia o endereço desse local de descarte. E George Miller responde àquele padeiro: é bem aqui. É exatamente aqui, pode descartar. Tudinho. E eles comeram e se alimentaram e puderam então desenvolver ali uma fé de que Deus não abandona os seus servos jamais. Um pão fresco.
E essa provisão inesperada foi um testemunho poderoso na vida daquelas crianças. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. A nossa satisfação precisa ser um resultado de uma vida que o adora. Pois, como dizia John Piper, nós rendemos maior glória ao nome do Senhor quando estamos mais satisfeitos nele. Pois o Senhor em tudo nos supre. É por isso que nós precisamos refletir nisso, meus irmãos. Veja, o prato vazio do orfanato de George Miller e a frase que eu coloco para você refletir. A satisfação não é a realização de tudo que você deseja. Deus não é o teu guru. Deus não é gênio da lâmpada. Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso amigo, Ele é o teu Pai. E Ele vai te suprir em tudo que você precisa, não no que você quer. Existe uma distância muito grande entre uma coisa e outra. A satisfação não é a realização de tudo que você deseja, de tudo que você quer, mas é a segurança de que você tem tudo o que precisa em Cristo. Filipenses 4, de 10 a 20, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira satisfação não depende das circunstâncias, mas de uma confiança plena na provisão que só o Senhor tem para dar, sendo Ele o dono de tudo que existe. Como aplicação prática, em primeiro lugar, aprenda a viver mais satisfeito em Cristo. Encontre nele satisfação. Pare de andar perseguindo coisas que você não precisa. E mesmo nas circunstâncias boas e também nas ruins, seja grato e satisfeito no que Ele tem te dado. Porque se você tem nada e não tiver a Cristo, não há como resolver os nossos problemas. Perdidos estaremos. Agora, tendo nada e tendo Cristo, nós temos tudo. Tudo. Segundo, seja generoso. Como os irmãos da igreja de Filipos, não crie vínculos materialistas com as coisas. Compartilhe o que você tem. Confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Tanto da pessoa que você pode abençoar, um amigo, um parente, um missionário, um servo do Senhor, um filho. Seja generoso e o Senhor multiplicará bênçãos sem medida na tua vida. E em terceiro lugar, adore a Deus, sendo satisfeito nele. Reconheça com isso, adorando, que Ele é o provedor de todas as coisas. E diante disso, quando vierem as lutas, experimente testemunhar de maneira plena, a altos pulmões, a plenos pulmões, gratidão, confiança e satisfação, contentamento. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, ocorrida no século XVIII, o pastor e abolicionista Henry Ward Beecher, ele enfrentou grandes desafios ao pregar contra a escravidão, que ainda era uma realidade nas colônias norte-americanas do Sul. Por isso a Guerra de Secessão terminou com a vitória das colônias do Norte. Então, abolindo a escravatura no solo estadunidense. Em um de seus sermões, esse pastor, Henry Ward Beecher, que era abolicionista, ele disse: a verdadeira satisfação não está na ausência das tribulações, mas na certeza de que temos o Senhor para contar em todas elas. A sua vida, Henry Ward Beecher exemplifica como a satisfação em Deus nos leva, nos conduz e nos sustenta em meio das provações mais difíceis que nós haveremos ainda de enfrentar, pois neste mundo teremos aflições. Ao longo dessa série, meus irmãos, que se finda hoje em Filipenses 4, nós exploramos o segredo da verdadeira alegria, o segredo da verdadeira paz e o segredo da verdadeira satisfação. Nós aprendemos que a alegria, a paz e também a satisfação verdadeiras só podem ser encontradas em um lugar:
Em João 14, verso número 6, ele diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Para os salvos, para aqueles que foram regenerados pelo Senhor, para aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, a estes estará sempre reservada genuína paz, genuína alegria e genuína satisfação. A unidade com os irmãos na fé, a oração confiante nas suas promessas, uma mente renovada, nos faz alegres genuinamente. Uma conduta e também um pensamento transformados nos trazem paz duradoura e eterna em Cristo. Enquanto que a confiança na provisão de Deus e a nossa satisfação completa em tudo que Ele é para nós, nos fazem autênticos cristãos. Não apenas cristão de faz de conta, não crente de brincadeirinha. Chega! Ele não quer mais isso. O Senhor não quer mais saber de faz de conta, de brincadeirinha, de crente de fantasia, de crente que canta a plenos pulmões. És fiel em todo o tempo. E quando o primeiro boleto bate na porta, amaldiçoa tudo que pode, murmura contra o Senhor, canta na igreja: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Como é que canta, igreja? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E na hora da perda de um ente querido, na hora do luto, esquece-se dessa felicidade. Deus quer ser glorificado por meio das lágrimas que você derrama. Deus quer ser glorificado por meio dos cânticos que você entoa, não somente na igreja, mas na tua mesa de jantar com a família, quando você abre a sua geladeira e vê uma situação muito dificultosa, quando você vai ligar o seu carro e não tem gasolina, quando você pega o ônibus mais lotado que você possa imaginar, acredite, eu sei como é. Deus quer ser glorificado na tua vida com uma satisfação que ultrapassa as circunstâncias, que traduz confiança completa no que Ele nos dá sempre por ser um Pai amoroso e rico em misericórdias, como também como uma adoração sincera, um sacrifício agradável que ofertamos ao Senhor em sermos satisfeitos nele. Em sermos satisfeitos nele. Em termos satisfação em tudo que Ele nos deu. Olha para o teu redor, abra os teus olhos, veja, contemple quão grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós. Fiel é esta segurança do cristão que segue no Senhor, satisfeito nele. Que possamos, meus irmãos, sair dessa noite prontos para aplicarmos, para experimentarmos esta satisfação verdadeira em nossa vida. Para de experimentar alegriazinha, felicidade passageira. Na sua presença há delícias perpetuamente. No Senhor nós somos verdadeiramente felizes. Para de experimentar uma paz que vai e volta. Parece o acordo de Israel com Hamas. Isso é tudo passageiro. A paz verdadeira chama-se Jesus. Para de se perder nessa caminhada.
de vender sua alma para conquistar aquilo que você não precisa. Tudo que você precisa, você não poderia comprar, mas Ele te deu de graça. E é a graça, é a salvação e a vida eterna que com seu sangue derramado Ele nos deu. Por amor, porque te amou e me amou. Que a tua mente, que a tua conduta e que o teu exemplo possam ser renovados em Cristo, para que, meus irmãos, todos nós, em nome de Jesus, possamos daqui em diante, se não experimentávamos antes estas verdades, passarmos a ser verdadeiramente alegres, verdadeiramente experimentemos a sua paz e verdadeiramente satisfeitos no Senhor. Fique de pé, por favor. Vamos encerrar nosso culto. Quero chamar nosso grupo de louvor, já para tomar postos, para cantarmos um cântico, encerrando essa nossa série de sermões em Filipenses 4. Você que não acompanhou os primeiros, pode acessá-los na íntegra no nosso canal da IPA no YouTube. Vamos cantar com alegria ao Senhor esse cântico separado para esse momento e nos confortarmos nele. Reflita em tudo que vimos nessas semanas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso de número 8.